A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primados do nosso ministério, para levar até você uma mensagem de fé, de vida, de esperança. A graça de Deus gera em nossos corações esperança, esperança de um amanhã melhor, esperança de uma vida melhor. Porque quando nós vivemos seguindo o padrão de Cristo, aplicando à nossa vida os ensinamentos do Senhor, consequentemente, nós temos uma vida melhor. Nós alcançamos equilíbrio, estabilidade, primeiro interiormente. Isso, claro que se reflete nas nossas atitudes, no nosso modo de falar, nosso modo de vida, enfim. Quando nós vivemos a Bíblia Sagrada, nós vivemos a vontade do Senhor. Daqui a alguns minutos você vai assistir a mensagem da Graça de Deus, que foi pregada pelo meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, mas antes eu quero compartilhar uma palavra com você. Ontem, ao falar a respeito do nosso culto de oração, a respeito da importância da oração nas nossas vidas, eu citei o profeta Ezequiel, que foi um profeta usado por Deus para alertar o povo de Israel, que estava vivendo um momento de muitos conflitos por causa do seu comportamento equivocado. Alertar. Deus esperava que alguém no meio daquele povo se levantasse e se colocasse como intercessor para que Deus tivesse misericórdia e não derramasse a sua indignação sobre aquele povo. Mas Deus não encontrou. Ele observou pessoas vivendo de forma distraída, vivendo alheios à vontade dele. Ele estava muito triste por ver o comportamento daquele povo. Hoje nós vivemos um tempo em que a graça de Deus nos foi dada. Hoje nós não recebemos mais de Deus a indignação, castigo, como aquele povo recebia. Você pode procurar depois para ler com calma Ezequiel capítulo 22, foi a passagem que eu usei ontem. Nós recebemos a graça de Deus. Com a vinda de Jesus Cristo, nós recebemos o favor do Senhor, que é estarmos diante dele limpos, purificados pelo sacrifício de Cristo. Mas, dentro desta nova vida, nós precisamos sim ainda viver os preceitos de Deus. Não mais de forma mecânica, não mais por medo de uma vingança divina, mas porque nós temos uma nova consciência. Porque nós compreendemos que uma vez em Cristo, não podemos mais viver os padrões antigos. Não podemos mais viver de forma mundana, não podemos mais viver dando vazão a qualquer sentimento imediatista, a qualquer sentimento que venha ou reação que venha à nossa vida no momento de tensão ou de conflito ou de problema. Pode parecer muito difícil, mas essa é uma educação que nós precisamos ter. Precisamos nos educar com o estudo da palavra, com conhecimento, buscando a sabedoria, tendo sempre em mente que a graça de Deus é o favor do Senhor, mas que também trouxe para nós a consciência da responsabilidade. Veja que na Bíblia Sagrada, na Epístola de Paulo a Tito, ele diz aqui no capítulo 2, versículos 11 a 14, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata
justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja que o apóstolo Paulo, dando as suas instruções a Tito, ensinando Tito a pastorear uma igreja, a conduzir um rebanho, ele dá aqui uma orientação muito importante. Ele diz que a graça de Deus, este favor maravilhoso, trouxe para nós também a responsabilidade de uma vida educada nos padrões divinos. E esta nova vida nos traz uma renegação. Você abandona o velho homem, você abandona as velhas paixões. Ele utiliza aqui esses termos, ele diz a impiedade, as paixões mundanas. O que são paixões mundanas? São os desejos da carne. Não é simplesmente uma paixão, um amor por alguém, não. São os desejos da carne, as atitudes das inclinações da carne, aquilo que é contrário ao que Cristo ensinou. E ele diz que nós devemos fazer isso sempre aguardando na esperança da volta do Senhor Jesus. E diz que Deus separou para si, Ele purificou para si um povo exclusivamente seu. Povo este que é zeloso de boas obras. O que quer dizer isso, bispa? É um povo que tem cuidado com as suas atitudes. Um povo que zela pela forma que conduz, em que conduz a sua vida. Nós fazemos parte deste povo. Deus espera que nós tenhamos esse tipo de atitude. Deus espera que nós sejamos zelosos de boas obras. Que vivamos esta vida de abandono do antigo homem para vivermos a graça de Deus. A graça que gera em nós a responsabilidade de uma nova vida em Cristo. Venha aprender mais a respeito da palavra do Senhor, a respeito dessa questão sobre como deve ser a nossa vida em Cristo, o que Deus espera de nós. Amanhã às 7h30 nós teremos um grande encontro na Rua Maricá 320 Campinho com o apóstolo Miguel Ângelo. Vamos estudar a palavra do Senhor, vamos louvar a Deus, prestar o nosso culto racional. E eu já quero deixar aqui o convite para o próximo domingo. Domingo às 9h, às 18h, nós teremos os 2 cultos com a ministração da palavra, mas por ser o primeiro domingo do mês, nós teremos também a comunhão, o momento da ceia do Senhor, onde nós trazemos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós aguardamos por você. Próximo domingo, às 9h e às 18h. Nós temos um site também na internet, www.igrejacristovive.com.br. Acesse nosso site, navegue pelo nosso site para que você possa crescer mais e mais, alimentar o seu eu espiritual. É muito importante, amém? Fique agora com a mensagem da graça de Deus. Amanhã eu estarei de volta. Graça e paz. A ressurreição, que diferença faz na nossa vida? Olha, vou lhe dizer mais, não haveria nem razão para estarmos aqui. Não haveria razão, não haveria esperança. Meus amados, a nossa esperança nos dá perspectivas de profundeza de vida. A ressurreição está ligada à salvação. Por isso eu acrescentei no estudo Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quer dizer que se Jesus tivesse nascido só e morrido normalmente e tivesse acabado, tudo na vida seria em vão. Nós não seríamos sequer salvos.
Por isso que ele disse, ele foi entregue pelas nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Então a ressurreição é a garantia da nossa salvação. É a garantia da eternidade. Então disse agora Paulo em 1 Coríntios 15, 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então vamos dizer todos juntos, com entusiasmo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então Paulo disse: será que Cristo ressuscitou ou não? Se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação, é vã a fé, é vã a vida. É uma desilusão tremenda saber que tudo terminará no cemitério. Depois ele vem e diz: não, de fato Cristo ressuscitou. Isso significa o quê? Significa que Cristo está vivo. Ele ressuscitou, Ele não mudou nada, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Disse isso em Hebreus 13, 8. Olha, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo. Eu amo esse Senhor Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus. Sabe, você lê qualquer livro de qualquer profeta ou de qualquer Deus, nenhum diz que ele ressuscitou. Bom, já lhe expliquei alguns fatos, mas eu vou ser simples, vou ser direto, porque há 3 coisas que trazem benefícios, que fazem diferença na vida de um cristão, quando ele acredita realmente que a ressurreição é a pedra fundamental do cristianismo e da salvação. Em primeiro lugar, porque ele está vivo, porque ele vive, todos os propósitos de Deus são imutáveis. Todos. Olha o que ele diz, por exemplo, em João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Agora veja o propósito dele. Este propósito aqui continua vivo, hein? Leia com o seu apóstolo: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Este propósito aqui é imutável. Então ele não disse: eu vim para que tenham uma religião. Sabe, amados, a religião faz as pessoas viverem uma vida miserável. Ele não disse: eu vim para que tenham regras, regulamentos, leis, porque regras, regulamentos e leis geram uma vida sem prazer. Então, muitas pessoas pensam que o cristianismo é a religião dos nãos, porque não conhecem o Cristo ressuscitado. Então eles pensam assim: olha, não posso, não beba, não fume, não baile, não vai à praia, não pinta unha, não corta cabelo, não faças, não vás, sabe, muita gente pensa, por causa da lei, que cristianismo é a religião dos nãos. Então, se fosse apenas nãos, ninguém seria cristão. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amado, honestamente, pense como era a tua vida antes de você ter esta profundeza, esta profundidade. Pense como era a nossa vida, pense como era a sua e eu penso como era a minha. Sem rumo, sem prazer, sem gozo, sem segurança, tínhamos medo de gato preto, sexta-feira 13, cemitério, fazia cruz, jogava, batia na mesa. Bom, nós vamos uma vida sem nexo, amado. Então vou lhe dizer, Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Então, porque ele está vivo, esse propósito é imutável. Eu vim para que tenham vida. Significa que ninguém vive a plenitude da vida até que tenha Jesus como Senhor e Salvador.
Olha, o indivíduo pode ter muito dinheiro, pode ter um Lamborghini, pode ter um triplex, pode ter uma conta na Suíça. Se ele não tem Jesus, ele não está vivendo. E eu digo a você que está aqui dentro, hoje é o grande dia. Se alguém entre nós ainda não se curvou diante do Senhor, ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não o confessou como Senhor absoluto, faça-o hoje. Porque eu não lhe posso garantir se você terá o dia de amanhã. Ninguém tem vida até que conheça Jesus, até que a mensagem lhe seja revelada. Ele é Senhor, Ele é Salvador. Então ninguém entende a vida até receber Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque quem não tem Jesus, diz Efésios 2:1, Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Então ninguém entende o significado da vida até chegar a esse momento do encontro com o Criador, do reencontro com Deus. Qual era o significado? Eu era um católico apostólico romano, eu batia no meu peito na missa e dizia: por minha culpa, minha máxima culpa, peso, fardo, miséria. E que culpa tinha eu? Se eu já nascer em pecado? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas também a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Que vida era acender vela? Que vida era andar em procissão? Que vida era, sabe, que vida de um religioso miserável. Muitos milhões não estão vivendo. Existem apenas, Roberto, existem apenas. Alguns pensam que estão vivendo, mas nada, não estão vivendo, existem. Um grande escritor de nome Oscar Wilde, ele deu um pensamento muito interessante. Ele disse assim: é raro encontrar realmente alguém que esteja vivo vivendo. Oscar Wilde. É raro encontrar alguém que esteja vivo vivendo. Porque Oscar Wilde estava dizendo: é raro encontrar alguém cuja vida tem significado. Há pessoas lutando por dinheiro, há pessoas lutando por isso, por aquilo, corre. Amado, a vida passa rápido. E se você não tem Jesus como Senhor, você não está vivendo, você não tem profundidade de vida, você não tem um norte, você não tem uma bússola, você não sabe para onde vai. Ah, meu Deus, e quando eu morrer? E começa a questão do indivíduo. Você sabe, a nossa sociedade está pronta para falar sobre homossexualismo, lesbianismo, casamento gay, está pronto para tudo, mas ninguém está pronto para falar sobre a morte. É um tabu. Todo mundo, quando se fala em morte, dá uma meia volta e diz assim: não, mas isso não é para mim. É para você sim, é para mim sim. E se nós tivermos Jesus como Senhor e Salvador, Ele disse: ainda que morra, viverá. 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 Então, se Ele disse: é raro encontrar realmente alguém que esteja vivo vivendo, pena que não existe mais Oscar Wilde. Eu o convidaria para vir aqui a Cristo Vive, e ele viria centenas de pessoas que realmente estão vivendo, que esta manhã, quando acordaram, disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou para a minha igreja, eu vou renovar as minhas forças, eu vou me encontrar com o meu sábio profeta, eu vou receber conselhos de Deus, eu vou encontrar a minha família, eu vou me aliar à Bíblia Sagrada. Quer mais razão do que isto? Falando sério, amado, falando sério. Ele disse: para que tenham vida,
Você sabe, esta palavra vida, 200 vezes no Novo Testamento fala vida. Não é vida de você estar respirando, é vida com significado, é vida completa. Se você tem Jesus como Senhor, você está vivo, realmente vivendo. Em João 3,17 diz a palavra do Senhor: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo, você sabe que este mundo, o Cumene, né? Para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo, Jesus não veio condenar os seus filhos, ele não veio gerar fanáticos religiosos, ele não veio condenar, ele veio salvar. Ele não veio culpar, ele não veio dificultar, ele veio salvar. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Então, quando você um dia recebeu Jesus, se arrependeu uma vez e para sempre dos seus pecados, você sabe, o resto da sua vida mudou. Não viverás mais um culpado, não viverás mais uma vida miserável, religiosa, porque os propósitos são imutáveis. A diferença número 1 é: pastor, qual é a diferença da ressurreição na minha vida? Porque ele vive, todos os propósitos dele são imutáveis. Segundo lugar, o poder da ressurreição está à nossa disposição. Efésios 1, 19 e 20 diz isso. Olha lá: o qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então ouça o que a Bíblia diz: que o mesmo poder que tirou Jesus do sepulcro, que tirou Jesus dentre os mortos, é o poder que está na vida da igreja. O mesmo poder que ressuscitou Jesus. E ele diz no versículo 22: pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Então a igreja é um fenômeno de poder na terra. Você é poderoso, você é poderoso. Você sabe o que Paulo diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos pode separar do amor de Deus. O poder de Deus está na nossa vida. Então o poder da ressurreição é a maior demonstração do poder de Deus em toda a história. Acrescenta aí, por favor, em Filipenses 3:10 diz: para o conhecer, nós estamos aqui para conhecer Jesus, e o poder da sua ressurreição. Buda, com todo respeito que nós temos, Shirva, Maomé, todos os deuses que nós respeitamos a vida de todo mundo nesta terra, não somos contra ninguém, mas nenhum deles pode oferecer ao seu povo o poder da ressurreição. Não pode. Então Jesus foi colocado no túmulo de José de Arimateia, foi envolto em lençóis, uma pedra gigante de 1.500 quilos fechava o túmulo. Pilatos concordou que se deveria selar o túmulo e montou guardas no túmulo. Amada, a única vez na história que se precisou de guardar um morto foi quando Jesus esteve no túmulo. Diz em Atos 1:13, acrescente por favor no seu estudo: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino. Durante 40 dias após a sua morte, quando o túmulo ficou vazio, Jesus andou pregando com o corpo ressuscitado. Não era um sonho, não, que as pessoas tinham, não era uma visão psicológica, não. Diz que eram demonstrações e provas incontestáveis. Romanos 1,4 acrescenta também: foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Então, amado, este poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está à nossa disposição. Você imagina quanta fraqueza a igreja de Jesus demonstra nesta terra. As pessoas acham que se elas forem para o monte, jejuar e não dormirem não sei quantas noites por semana, vão ser poderosos. Amado, o poder da ressurreição está na tua vida. O poder da ressurreição está na tua vida. Tu tens força, tu vens. A ressurreição, que diferença faz na nossa vida? Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.